Olá, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e hoje eu estou começando uma empreitada junto com vocês, aquela que a gente diz assim, tamo junto, vamos fazer. Foi um namoro, se chama 365 Aberturas de Tarô. Por que 365? Porque eu vou fazer uma abertura para cada dia. Dentro de todo o meu canal, eu acho que isso é o que mais faltava, ou aquilo que pouco tenho, se chamam aberturas de tarô. Então, vamos lá. Nós vamos começar hoje com uma abertura de minha autoria, no sentido de que, claro, eu peguei uma coisa daqui com uma coisa da colar, sim, mas acabei montando que leitura? Uma leitura para você fazer hoje, dia 31 de dezembro de qualquer ano. Por quê? Porque você já consegue olhar daqui, como quem tem uma flecha na mão, você vai conseguir olhar daqui quais são as prerrogativas desse ano que entra. Lembrando para cada um que está aí, né, na tarotagem, está tirando, está abrindo, abre para si mesmo, abre porque trabalha, não importa. De toda forma, a ideia de eu estar aqui 365 dias do ano, fazendo uma abertura por dia, significa que a gente pode explorar muitas questões, muitas coisas, e que o tarô é quase infinito, gente. É uma questão só de dar uma chance. Então, bora lá. Usando a cachola, nós vamos trabalhar juntos. Eu vou aproveitar para falar algumas dicas que eu sempre dou para os alunos, né? Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais didático, mas é porque é dia 31 de dezembro, gente. Fala sério, né? Tipo do último dia do ano. De repente, estou aqui pensando, estou ali na praia pensando, posso estar na montanha pensando, no hotel fazenda pensando. Que será que virá para o novo calendário, para o novo ano que está chegando? E aí eu elaborei uma aberturinha bem bacana, né? Nós vamos estar trabalhando primeiro a ideia da abertura, vou estar apresentando a abertura para vocês, e depois, na sequência, nós vamos fazer a abertura. Opa, nós vamos fazer a abertura. E aí, pelo menos, você já fica com o meu ponto de vista sobre o que esse novo ano tem para nos trazer. É muito importante a gente entender que nós somos 8 bilhões num planetinha, navegando e que, claro, cada um de nós olha para esse planeta a partir do seu ponto de observação, beleza? É daqui que eu observo a vida, é do meu lugar que eu olho a vida e tenho uma leitura sobre ela. Então, seja lá como for, qualquer abertura de tarô parte do seu ponto de vida, do seu ponto de vista, da onde você está olhando, da onde você é capaz de enxergar. E claro, tem a ver com essa capacidade, da onde eu enxergo, o quanto eu enxergo, o quanto eu sou capaz de enxergar globalmente, ou talvez só enxergar do país, ou da minha terra, ou da minha gente. Então, seja lá como for, eu vou estar, inclusive nessa abertura, eu pensei em três tamanhos dela, né? Três interpretações para ela, que é essa interpretação pequena, o meu mundo, o meu pequeno mundo. Aí, na sequência, a abertura vai para o nosso mundo, e eu posso olhar para a minha cidade, para o meu espaço, para as coisas que estão aqui, e depois ainda posso abrir mais ainda, e a gente pode falar do nosso grande mundo, do planeta, mas do meu ponto de observar. Isso faz diferença? Uai, segundo a física, de acordo com quem observa, né? Isso interfere no produto final. Então, todos nós observando, sempre vamos dar um pedacinho para essa história que a gente tem para contar no próximo ano. Então, se você tem tarô, hora de pegar ele e brincar comigo. Se você não tem tarô, fica aí, observa como funciona. E se você só quer curtir mesmo, senta, pega a pipoca, pega algo para beber, como dizia há muito tempo atrás no Taroflix, e aproveita a jornada. Então, se você realmente vai sentar aí comigo, de qualquer forma, lembra, me ajuda. Então, assim, dá um likezinho, diz que é legal, compartilha e grava o sininho para você receber toda e qualquer notificação. Bora comigo? Então vamos lá. Então, para essa jogada de hoje, nós vamos precisar, vocês vão ter que olhar um pouquinho para mim, mas, sobretudo, nós vamos trabalhar aqui, ó, em cima da mesa. Meu Deus, nós vamos ter uma mesa esse ano. Nós vamos ter uma mesa, mesa e mãozinha. Eu vou estar aqui falando, mãozinha está aqui, ó, mãozinha.
né? Vim até sem nenhum adereço nessa mão, mas bora lá. Vamos falar com os 22 arcanos maiores neste trabalho de hoje, 31 de dezembro. A gente vai estar precisando dos 22 maiores, mas só porque eu trouxe os menores estão aqui do ladinho, assim como quem diz, ah, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente precisar, os meninos estão aqui. De toda forma, nós vamos começar olhando para esse baralho? Não. Eu quero contar para você qual é o formato dessa jogada. Então, assim, ele é um formato simples, mas para isso eu gostaria de apresentar duas ideias. Bora lá? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente hoje está aqui para fazer a apresentação do 365 Aberturas de Tarô, onde a gente vai estar junto, conversando diariamente, cada dia uma abertura, cada dia uma proposta de abertura, cada dia um número de cartas para essa abertura, onde a gente vai explorar jogar, jogada. Na verdade, aquilo que é mais importante na vida, né, de um tarotista. Porque já que o tarô, né, com ele é possível acessar um campo vasto de informações aparentemente aleatórias, mas que estão intrinsecamente ligadas à percepção do querente ou do cliente. E você, como tarotista, lembra, você é o leitor, o interlocutor, o que faz a percepção, o link. Você é o tradutor, o escriba, aquele que realmente é capaz de juntar essas informações e passar para o teu cliente. Então, algo como uma representação pictográfica é pictórico, é cheio de imagenzinha, imagens para a gente gravar na cabeça, imagens porque a gente grava muito mais imagens do que a gente grava palavra, e porque é muito interessante trabalhar com esse universo imagético, né, da realidade sua ou do outro. Por quê? Porque o tarô eu posso abrir para mim, como eu posso abrir para o outro. Então, ele é um oráculo, e o oráculo é exatamente a capacidade ou algo, ou ferramenta, né, que eu desenvolvo, tenho ou adquiro para poder meio que conversar com esse ambiente energético que nos circunda e as minhas questões. Adoro usar para mim tanto quanto para os outros. E de quem está se valendo, então, desse antigo instrumento para se conectar com as visões além do óbvio. Para cada abertura, né, as aberturas são a geometria do tarô, são as pautas do tarô. E o seu roteiro de leitura, que eu vejo muita gente, primeiro, meio que não dá a devida importância para a abertura, e também de não ter um jogo de cintura para lidar com as várias aberturas que a vida tem. Então, assim, para cada abertura, ou spread no inglês, ou jogada, num sentido mais simples nosso, do tarô, estabelecemos uma forma geométrica. Vocês podem observar que as jogadas elas parecem muito umas com as outras, porque sempre vai para o triângulo, para o quadrado, para o círculo, para a estrela, para a cruz, vai para várias formas, porque é um jeito também da gente guardar na memória. Então, quando a gente fala de uma cruz, eu sei que tem quatro cartas. Quando a gente fala de um triângulo, aí tem três cartas e assim sucessivamente. Então, essa forma geométrica tem uma finalidade, tópico ou um assunto. E para cada canto, então, dessa forma geométrica, a gente coloca normalmente um X número de cartas. Assim, a gente cria frases com as cartas e, a partir delas, nós temos um roteiro, uma estrutura, uma história para contar sobre o assunto observado. E isso é bem importante, porque é um sistema. A partir desse sistema de leitura, o tarot conversa qualquer coisa. Entender essas formas e as suas múltiplas combinações é uma habilidade que pode e deve ser treinada pelo leitor, pelo tarotista, pela cartomante, em uma leitura de tarot. Então, assim, qual é o treino? É fazer formas com a minha imagem interna e, a partir daí, ver, bom, aquela forma cabe em quantas cartas? Cabe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e é isso que a gente vai ver em 365. Então, são 365, 365 aberturas de tarô para cada dia do ano, dedicadas a todos os tarotistas e simpatizantes de oráculos desse planeta. Quem curtir, entra, cai para dentro e vem fazer comigo essa belíssima jornada, porque eu estou
bem afim dela. Bom, eu estou preparando ela tem uns 3 anos, eu acho, se não for um pouquinho mais, mas 3 anos é certo. Então, deixa eu apresentar a agenda que eu tenho de compromisso com vocês nesse momento. Nossa agenda do 365 Aberturas de Tarô começa hoje, 31 de dezembro, onde a gente vai ter uma abertura inédita de minha autoria, posso dizer assim, de Ano Novo. Aí a gente vai ter uma abertura por dia. E eu vou estar desenvolvendo com vocês, ao longo de 365 dias, um raciocínio. Como é que se raciocina como tarotista? Como eu faço para juntar cartas, formas e fazer uma história a partir disso? Então, no dia primeiro a gente tem quadro de sucesso, no dia 2 de janeiro, bagagem anual, no dia 3 de janeiro, energia e proteção, dia 4 de janeiro, desejo e ambição, 5 de janeiro, visão superior, o drone, e 6 de janeiro, livrar e renascer. Os nomes das aberturas, sempre quando a gente dá um nome ou a gente cria algum tipo de apelido para essa abertura, sempre ajuda a ficar na memória, fazer uma memorização legal. E qual é o grande trabalho para o tarotista? É que a gente tem que lembrar que a leitura das aberturas do tarô, elas têm várias camadas também. Então, além de eu ter colocado naquele formato um X número de cartas, eu tenho como fazer uma leitura rasa, média ou profunda, uma leitura mais material aqui e agora, uma leitura um pouco mais abrangente e uma leitura mais geral. Eu tenho sempre como criar um discurso particular, coletivo e global. Então, a gente sempre tem minimamente essas três camadas para poder falar de qualquer abertura de tarô. Ainda para alguns que tenham outras extras habilidades, percepções extrasensoriais, mediunidades várias, ainda dá para criar a quarta camada, que é uma camada extremamente espiritual, ou espiritualista, ou transcendente, não é? Então, assim, cabem muitas camadas. Sim, o tarô pode responder várias questões da vida e do dia a dia. Para quem? Pode ser só para você mesmo. Antes de você ir trabalhar, antes de você cuidar da vida, no meio de um evento da vida, é um grande parceiro, é um grande trocador de ideia com a minha própria cachola. Para que sejam confiáveis, é preciso traçar um mapa e seguir a risca. Então, aqui fica a minha joia, a minha pérola número um, né? Para quem está aí do outro lado, quer ser bom tarotista? Cria um mapa, coloca as cartas e segue o mapa. Não muda o mapa que começou de um jeito para outro. Não faça adequações, não tente agradar nem a si mesmo, nem tampouco ao cliente. Tenha um certo respeito ao que o campo está tentando falar com você, né? Dá uma chance para isso que vale a pena, mas segue a risca. Se não seguir, você se perde, se embanana inteiro, vai falar outra coisa e não vai dar certo. Então, bora para a gente seguir para essa jogada, que a gente vai ter assim uns tempos. Essa é a abertura minha, inédita, para o ano novo. Então, essa é uma abertura que me veio a ideia na cabeça, não é? Fazendo outra coisa na vida, mas lá veio ela. Então, 31 de dezembro, o ano novo está na porta e a gente tem uma abertura para olhar as tendências desse ano novo à frente, de forma rápida, fácil e que abrange todas as buscas de uma previsão anual típica, que são as perguntas que normalmente a gente faz do próximo ano. O que que a gente vai estar usando? Duas formas geométricas, um triângulo e um quadrado. Essas formas geométricas são assim incrivelmente importantes em toda a história, né? Sejam para os pitagóricos, sejam para os bruxos, sejam para os esotéricos, olha, para todo mundo, até para os matemáticos. Diga-se de passagem que a gente não pode esquecer, a matemática está sempre meio coladinha aqui com a nossa conversa. O que é um triângulo? Só para você lembrar, refresca aí a memória das aulas de geometria. Triângulo é um polígono de 3 lados. Se é um polígono de 3 lados, o que ele precisa de 3 cartas, uma em cada ponta. Por isso que eu falei para vocês, olha, o grande barato do tarô
É quando você entende que ele trabalha, né, principalmente os mapas para fazer leitura, que são as aberturas, trabalham em cima de geometria, é geometria pura. Então, assim, o triângulo está presente em várias religiões e possui muitos significados. O mais popular é a Santíssima Trindade, seja para os hindus, cristãos, egípcios, também é uma alusão ao início, meio e fim, o corpo, alma e espírito, o equilíbrio de três forças divinas, é um símbolo que se consiste em três pontos que se ligam. Os pitagóricos também acreditavam que os números tinham uma relação direta com a matéria. Então, por exemplo, o número um era considerado um ponto, o 2 uma reta, e o 3 uma superfície, e o 4 um sólido. Tá, e aí vem as teorias, mas a gente vai, não preciso disso, Fernanda, não. Lembra aí que é um triângulo, por favor? Ah, e vamos lembrar de uma outra coisa. Para cada leitura, eu tenho também que estabelecer na minha cabeça, que estou aqui jogando para mim nesse momento, se eu vou usar, que tipo de método eu vou usar, que tipo de cartas eu vou usar. Então, eu vou usar o método com os arcanos maiores, então não entra os arcanos menores. Eu vou usar o método só dos arcanos menores, então não vou entrar com os maiores. Eu vou trabalhar com primeiro os arcanos maiores e depois os menores, que é o método europeu, então eu já meio que deixo as cartas no jeito. Não, eu vou trabalhar com tudo misturado, método americano, 78 cartas. Isso é legal da gente estabelecer antes de começar a jogar. Tá, depois eu vou voltar para cá, né? Agora eu só vou primeiro, como eu falei, vou apresentar. Então eu preciso de uma primeira carta, de uma segunda carta na horizontal, formando a terceira, forma o sólido lá em cima. Então a gente tem um, dois e três. Ah, mas o que é o um? O que é o. Não, trouxe tudo bonitinho, mastigado, bacana. Então vamos lá, né? A gente tem que olhar o ano. Então eu vou pegar os arcanos maiores. A partir deles, eu vou. Posso estar misturando, depois eu vou mostrar o jogo, e você pode também fazer do seu jeito. Se você mistura as cartas, embaralha as cartas, como embaralha, vai ser aleatório, eu vou pinçar as cartas do meio do monte, não, eu vou pegar as primeiras. Isso fica a seu critério e escolha, experimentação e treino. A carta um significa a visão inicial, a energia que termina o ano, nós estamos no dia 31, né? Essa energia de fim de conversa, né? Como é que eu terminei o ano? E a pergunta pode ser para mim, como é que eu terminei o ano? Que energia é essa? Visão secundária, energia que começa, a energia que está abrindo, despontando para o dia de amanhã. Maravilha, como é que eu estou começando o ano? Visão final, energia que tende a seguir, tende a ser meio que para o ano todo, para eu olhar para ela como alguém que pode ser uma grande dica do ano que entra, né? Como é que eu vou seguir, o que que eu preciso seguir, olhar? Bacana. Também posso olhar na minha interpretação, não preciso mudar de carta, não preciso ficar mudando de carta, não, em cima da mesma carta. Mas se quiser colocar mais carta, abrir mais três maiores, agora é a hora, né? Eu posso abrir mais uma camada de maiores, porque eu quero ter uma visão um pouco mais abrangente, né, do que a primeira. Não, eu quero ficar mais pessoal. Esse é um ano novo bem pessoal, eu quero perguntar para mim. Eu não estou perguntando para o resto do mundo, eu quero para mim. Tá, legal. Então, visão inicial, o ano que termina, o que que eu devo deixar para trás e desapegar? Se eu achar que as três primeiras cartas já estão falando sobre isso direitinho, beleza, eu posso ficar só com as três, ainda mais se eu sou ainda um tarotista iniciante, mas eu também posso colocar mais carta. Visão secundária, o ano que se inicia, o que que eu devo fazer de imediato? Qual é a primeira energia que eu tenho que prestar atenção e meio que me valer dela? Visão final, na terceira carta, o ano que segue, o que que eu devo apostar, tentar ao longo do ano como um todo, talvez eu tenha que usar, talvez eu tenha que usar menos, mas enfim, é uma ferramenta para o ano todo. Ah, terminou só aí? Não, a gente tem mais um jeito de olhar. Como é que pode ser isso? Bom, eu tenho a visão pessoal, aquela visão, né, do número um, da carta um, pode ser a minha cidade, minha localidade, meu bairro, uma coisa mais intimista, né? Minha casa. E aí, no da 2, eu posso ver como é que vai ser o meu país. Se alguém te perguntar, tá na mesa aí com a família, tal, mas e o Brasil? Então, dá uma olhada na carta 2, ela vai estar falando desse ambiente mais social que pode ser o meu país, está mais fora daqui. E a visão coletiva do planeta ou daquilo que seja mais internacional está na carta 3. Né? Veja, a gente tem três baratos, três andares para conversar
E essa é a primeira parte da leitura. Na parte do quadrado, o quadrado, que é um polígono convexo que possui quatro lados, que em outras palavras é uma figura geométrica plana que possui quatro lados congruentes, quatro ângulos retos, e dessa maneira chamado também de quadrilátero. Olha a aula de matemática. Na esoteria, o quadrado pode ter outros significados, e vários, né? Desde a estabilidade, solidez e pausa, representação dos pontos cardeais em muitas culturas, atração de energia de pausa, camaria, segurança, inclusive a segurança é um ponto alto, conexão de práticas místicas através do tempo e da distância, e fala dos quatro elementos. Vou chegar lá. Mas antes eu queria só falar para vocês que existe um tal de um quadrado de Sator, né, que é um quadrado que um dia alguém criou lá, entre gregos e romanos, criaram, brincaram, foram brincando. Hoje tem milhares de pesquisas em cima dele. Tem-se uma parte entendido, tem-se uma parte que não. Então, de qualquer forma, é um quadrado mágico, um quebra-cabeça. De qualquer forma, fizeram também esse quadrado mágico e esse quebra-cabeça para o tarô, né? Tarô, ator, rota, orate. Então, assim, a gente tem essa brincadeira com as letras, que é a brincadeira com os arcanos, que se chamam aberturas e que a gente tem que aprender simplesmente qual é o caminho de entendimento. É só. Sabendo um pouquinho, já dá para fazer um muitão. Então, o quadrado tem quatro lados, sendo assim, vão ter quatro cartas. Vão ter quatro cartas, e como não podia deixar de ser, né? O quadrado, quando a gente junta os ladinhos, ele vira uma pirâmide, e de uma pirâmide a gente tem um ponto central. É a quinta carta. Então, a gente vai estar olhando quatro trimestres do ano. Puxa, dá para a gente puxar desse jeito? Dá. O que que a gente vai ter então? A carta um, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. A carta 2, o segundo trimestre, abril, maio e junho. A terceira, né, o terceiro ponto, terceiro, julho, agosto, setembro, terceiro trimestre. O quarto trimestre, a carta 4, outubro, novembro e dezembro. Quinta, é justamente a visão geral, o SAM, aquela que coloca o ponto final, a visão geral, né? Aquele finalmente da leitura. De toda sorte, eu também posso começar falando do trimestre de um jeito mais pessoal, depois eu posso ir para um jeito mais abrangente, né? Eu posso falar para mim, como eu posso falar para o mundo, da mesma forma. Eu gosto mais de trabalhar no 4, né, na carta um, por exemplo, a visão mais materialista. E aí eu proponho aqui um método mais do tipo europeu. Ah, como assim? Então, primeiro a gente abre os cinco arcanos maiores, e aqui exclusivamente na casa um, né, nesse local um, eu posso pegar o naipe de ouros, embaralhá-lo e pegar um representante do naipe de ouros para me dar uma dica sobre a vida material nesse primeiro lugar. Depois eu vou fazer a mesma coisa, um arcano maior já está aqui, porque eu primeiro vou abrir os arcanos maiores, e aí na sequência eu puxo o menor para dar um pitaco. Então, essa segunda abertura com os arcanos menores é para dar um direcionamento, né, uma observação ao ambiente que já está aqui. Então, a casa um é da parte material, a 2 do mental, a 3 do emocional, a quarta do espiritual no sentido de liderança, né, daquilo que é o bom espírito na terra, e o quinto é o espiritual, assim, o que que a gente tem que crer que vai rolar e tal, um maior e um menor para cada um desses lugares, que é o método europeu, e a gente fecha a nossa conversa nesse primeiro momento. Bora seguir para isso? Então, vamos seguir junto. Vou começar aqui do lado a fazer então tanto a seleção das cartas e vou começar com o triângulo primeiro. A gente vai olhar para o triângulo nas suas várias facetas e aí logo depois a gente vai estar olhando o quadrado, né? Então espero que vocês já tenham aí todo mundo fotografado, né, feito a cola para poderem seguir comigo. Eu vou agora estar mudando para a mesa e a gente vai trabalhar a partir de lá para ver o que que o dia 31 já sinaliza para o ano novo. Muito bem, viemos aqui para a mesa. Agora a gente vai começar a operar de verdade, né, aquilo que é a abertura. E aí eu desejo bastante que você esteja com cartas, uma mesinha aí do lado, para a gente poder trabalhar juntinho, juntinho de mim por aqui.
Vamos lá, vamos ver como é que eu faço aqui. Vamos embaralhar, cada um tem a sua tendência do embaralhamento, né? Então, o que que é isso? Bom, a gente vai ter que construir, primeiro, uma das percepções é o tamanho da mesa, gente. Por quê? Porque, olha, eu vou ter que fazer uma abertura, vou usar aqui só o meu piquititico como exemplo, uma abertura de um, de dois e de três, né? Que vai ser o triângulo ao alto. No triângulo ao alto, eu vou ficar só com arcanos maiores, método arcanos maiores, eu não vou colocar arcanos menores aqui em cima. Então, aqui em cima eu ponho três, e aqui embaixo eu vou colocar uma, duas, três, quatro e a quinta do meio. Mas eu vou poder estar colocando aqui, agregando aqui os arcanos menores. Então, bora fazer isso, né? Eu vou usar o grandão, que fica um visual melhor, mas ele ocupa um baita espaço. Então, vamos ver se dá certo, né? Senão, eu venho aqui com os meus piticos mesmo e a gente vai com eles, né? Vamos lá, deixando a minha peninha aqui de lado para ajudar com o elemento do ar. Então, o que que a gente faz? Tem gente que elabora muito ou embaralha, machucando carta. Eu gosto de embaralhar assim, hoje em dia, né? Já embaralhei muito do jeito normal, mas isso vai debilitando, marcando as cartas, e eu faço isso pelo tempo que eu quero, é dia 31. Eu quero dar uma olhada do meu ponto de observação, como é que vai ser o próximo ano. Importante, né, saber algumas questões, estou curiosa, quero saber. Tá bom, aí eu tenho duas opções. Eu posso, depois de embaralhar bastante, começar com a primeira do monte, ou depois que eu embaralhei bastante, eu posso abrir todo mundo aqui, que é o que eu gosto quando eu faço para mim, porque fica mais aleatório que o normal, não é? Eu sinto que eu participo mais, que eu interfiro mais nessa percepção. E aí eu vou separar, então, né? Vou descer aqui um pouquinho e vou dizer, bom, para o ano, o triângulo deste ano, né, que vai estar mostrando a parte mais, vamos assim dizer, ligada ao divino, está aberto aqui o triângulo de cima, né? Aí depois eu quero saber um pouquinho mais, e aí eu posso ir bagunçando mesmo, por que não? Quero saber da vida material, eu quero saber então desse lado mais mental das ideias e da comunicação, eu quero saber das emoções desse ano, quero saber também aqui das questões, né, da onde mandar, quem vai mandar quem, quais são as autoridades, e quero também que Deus deu um pitaco. Então, eu deixo aqui também essa visão maior, né, central aparecer. Usei aqui arcanos maiores. Vamos junto? Vamos juntos saber o que temos por aqui? Então, a leitura do ano começa, do meu ponto de observação, com as paralisações, o não fazer, as dificuldades e as sensações de talvez de inação, de tudo muito fora do esquadro, ou das pessoas estarem com muita insatisfação, todo mundo sentindo de alguma forma, né? Eu sentindo que estou parada, mas eu estou de recesso mesmo, então se depender de um olhar pessoal, está valendo. Mas e o mundo em volta do dia 31 para o dia 1º também está parando. Então a gente tem uma paralisação momentânea, não é? Dessa energia do ano, e essa paralisação momentânea é o que também traz uma. Lembra a conversa de que vem do passado? Então, foi um ano difícil. Foi um ano com muito esforço. Um ano onde tudo teve que ser assim muito, vamos puxando, vamos indo, né? Muito discernimento para não desistir. Com tudo muito voltado para as questões materiais e tudo muito apegado a coisas que talvez tenham que deixar de ter. Então, tem várias questões, né? É um arcano que eu chamo de probatório, então 2024 deixa como marca de um ano difícil, de um ano um pouco paralisado, de pouca prosperidade, de dificuldades materiais, deixando as pessoas com a cabeça muito presa na matéria e na terra, né? E aí abre o novo ano. E o novo ano abre sem abrir, né? Porque a sacerdotisa diz: bom,
eu ainda não estou pronta para revelar. A Papisa também diz que é um ano mais de estudar, de usar a cabeça, de pensar um pouco mais, de ter também muito mais silêncio do que ação logo de cara. Assim, é um ano para começar sossegadinho, vamos devagar, né? Vamos com calma que a gente é capaz de chegar a novas possibilidades. Então, é um ano que requer estudo, oração, fé, acreditar, um pouco mais de silêncio e de como é que fala? Recato, né? De a gente ficar mais recatado, mais fechado um pouquinho, nada demais, mas a gente vai seguir para um ano que durante o ano todo vai estar fazendo checklist. Então, assim, o julgamento é aquele ano que a gente passa o ano inteiro fazendo prova do Enem. O ano inteiro a gente vai estar com aquela grande possibilidade de estar vivendo a prova do Enem. Então, deixa eu até olhar aqui um pouquinho se está tudo certo. Não, está gravando. Amém, Jesus. Vamos lá. Então, assim, esse é um ano que a gente, então, sai do 12, vai para o 2 e chega no 20. A gente sai das penúrias, dos sacrifícios, vai ainda para algo não muito claro, tem muita fé, né? Todo mundo acreditando muito, vamos virar a página, vamos seguir adiante, mas é um ano cuja ferramenta coletiva vai estar cantando muito mais alta do que a individualidade. As questões onde a gente faz junto está muito mais importante do que o do fazer separado. A gente vai ter questões de compartilhamento, a gente vai ter questões ligadas a cada uma das culturas ou das nações, a gente vai ter muita reavaliação, por isso que eu falei, é prova do Enem para o ano todo. Então, pode ser um ano onde a gente vai ter que acertar contas, ajustar, fazer ajustes, se reorganizar. Nossa, Fernanda, mas não dá para ser mais jeitosinha as cartas? Não. E esse é o lugar do tarotista. Se saiu dessa forma, que eu tenha hombridade, coragem, não é? Para poder falar o que está na minha frente, o que eu sei falar delas. Então, claro que eu posso ter um discurso X e você pode ter um discurso Y, mas em geral, se todo mundo estudou o mesmo tarô que eu estudei, a gente vai ter pequenas nuances de diferença, talvez do quanto eu acredite no lado luz de cada carta ou no lado sombra de cada carta. Eu posso ficar com o lado só doloso da carta, doído, difícil, mas eu também posso dizer: olha, em 2024, gente, quem desapegou, abriu mão, soltou coisas que já não serviam mais, vai seguir muito mais leve, muito melhor no próximo ano. E com isso vai conseguir fazer melhor os ajustes. Agora, quem não conseguir soltar isso aqui, né? Porque soltar que é o difícil no dependurado, e ficar muito na moita, no silêncio, e eu acho que eu encontrei o caminho das pedras, mas não conto para ninguém, e fica muito, né, mascarado, como muitas vezes pode ser a minha querida Papisa, as avaliações ou a busca que a Polícia Federal em Imposto de Renda possa fazer, né, também pode pegar. Por quê? Porque num ano de julgamento, cuidado, a gente pode ter que acertar a conta maior, não importa onde ela está. Beleza, eu tirei três cartas, eu falei, mas Fernanda quer saber para mim. É a mesma coisa, né? Eu vou dizer para a pessoa: olha, o ano passado foi muito pior, esse ano vai exigir de você um certo silêncio, compreensão, estudo e uma certa fé para seguir adiante, mas você vai ter que se ajustar. Tem coisas que você vai ter que pagar e tem coisas que você vai ter que arrumar. Tem outras que talvez você receba. Legal, vamos ajustar as contas a partir de 2000, né? E do próximo ano que a gente tenha pela frente. Não quero falar em número ainda, porque eu ainda tenho um outro vídeo para vocês só sobre o número. Bora lá. Aí já vamos falar das questões materiais do ano, porque o triângulo me falou, então, do ontem, do hoje e do amanhã. Não é? Sempre assim, ó, um, dois, três. Tudo que for do triângulo é dessa forma. Aí a gente começa aqui com a Dona Justiça, falando das questões, principalmente materiais, no quadrado da matéria, aqui no lugar mais do chão, dizendo: olha, esse ano
de cara traz pagamentos de contas em vários âmbitos. Pode ser tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. Então, assim, pague suas contas, arrume sua casa, né? Veja o que que você pode melhorar no teu ambiente para não ter nada quebrado, não ter nada estragado, né? Por quê? Porque a justiça, é diferente do ajuste aqui, a gente tem, vamos botar ordem? Qual é a ordem do momento? Vamos ordenar e reordenar, fazer as devidas contas. Então, assim, afinal, não tenho nada disso, não. Então, vai lá arrumar a gaveta, vai arrumar a casa, vai arrumar a tua vida, vai arrumar a agenda, né? Então, assim, primeiro trimestre, não é isso? Janeiro, fevereiro, março, bota a ordem na vida. Não dá para fazer grande coisa, não. A grana está contada, a vida também vai estar meio contada, encurtada, e o melhor que a gente pode fazer é arrumar as coisas. Então, a gente leva a coisa para assistência técnica, a gente pinta a casa, a gente arruma a gaveta, né? Janeiro, fevereiro e março. E toma cuidado com as leis, com as ordens, com as regras do jogo no qual a gente vive. Por que que nas regras do jogo? Porque no Brasil tem um conjunto de regras, lá na Noruega tem outro conjunto de regras, lá na Índia tem outro conjunto de regras. Quais são os nossos conjuntos de regras e o que que eu preciso arcar com eles em janeiro, fevereiro e março? Aí a gente vai para o outro trimestre, né? Abril, maio, junho. Abril, maio, junho a coisa vai ficar bem mais legal. O arcano da força fala justamente dessa força, dessa competência, de estar com mais vontade, estar mais animado, mas é uma carta de tensão e atenção. Porque a gente pode ter um cabo de guerra ou a gente pode ter uma gangorra de coisas. As energias não estão totalmente sob controle, né? Elas estão estáticas ou indo para algum lugar, mas meio na marra, meio na força. Então, é a própria força falando que a Bela e a Fera, que habita em abril, maio e junho, vai ter que ser muito bem organizada para a gente poder prosperar e chegar melhor adiante, e principalmente com as ideias, né? Com as ideias de mais tensão. Aí, no terceiro trimestre, o terceiro trimestre que piorou um pouquinho, né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, a gente tem uma temporada de alguns entristecimentos, chateações, né? Por um lado, talvez seja um momento emocional não muito bom, apesar de que a Lua traz eventos, traz movimentos, traz, mas pode trazer, por exemplo, levantes populares, pode trazer gente fazendo reclamações, pode ser um momento onde todo mundo esteja com muito pouca paciência. Então, assim, o terceiro trimestre é o que está mais complexo. No quarto trimestre, a gente já estaria no final do próximo ano, a gente já teria, então, depois de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, final do ano. O arcano do diabo fala que tudo aquilo que a gente ainda não toma conta, a gente pode, às vezes, ser tomado por isso. Então, a gente pode estar tendo momentos bem importantes no final do ano, ligados a comércio, ligados a barganhas, a jogos de poder e a jogos de dinheiro. A gente pode ter conversas de poderosos, de repente, na mídia e aparecendo. A gente pode ter quebras de braço entre poderes e lugares. Né? Então, é uma temporada mais cheia de força e de poder, é um bom momento para a gente fazer as pazes com a nossa capacidade de prosperar, com o nosso dinheiro, com o nosso empenho e tudo, mas também de lembrar que qual é o preço da alma da gente, né? O quanto a gente está disposto a pagar para atingir alguns objetivos e fins. E olha, tinha um erro no meu. Veio um oito de ouros para falar do centro. Já achei super interessante, né? Não sabia, achei que tinha separado direito. E esses erros nunca é erro, gente. É uma coisa. Mago para falar disso. Então, o mago é aquele que tudo vê. Se é um conselho final, vamos usar tudo aquilo que tem na bancada alquímica
né, de cada um de nós, de todo bom brasileiro, de toda boa nação e também do planeta. O que a gente já aprendeu? O que a gente já sabe sobre os quatro elementos da vida? O que a gente já sabe sobre a matéria? O que a gente já sabe sobre as ideias? O que a gente já sabe sobre as emoções? E o que a gente já sabe sobre os grandes negócios e grandes poderes do mundo? Bora fazer o melhor mercado com isso? Eu adoro lembrar que o mago é aquele maravilhoso feirante que toma conta de três bancas, porque foi ficando bom. Então, ele vende de um tudo, ele fala de tudo, ele embrulha, ele vende, ele entrega, ele vai, ele volta, né? Não tem sossego. Então, a grande deixa dessas duas cartas que vieram aqui no final, e eu não vou perder essa oportunidade de estar tendo um evento aleatório aqui no meio da jogada, que é uma das coisas que muito enriquece uma jogada, né? É um ano material, me diz o querido Oito de Ouros. Um ano material que pode ser um ano material de mudanças e boas mudanças, desde que a gente use aquilo a que a gente já se ferramentou na vida. E aí vou me valer de uma história ouvida muito hoje, recentemente. Tá, você fez toda uma graduação na vida para ser enfermeiro e você resolveu agora que você vai ser boleiro? Né? Porque você teve um dissabor no trabalho, verdade? Tem certeza sobre isso? É realmente a tua natureza que está falando isso? Ou medo de enfrentar determinadas coisas na sua própria profissão? Então, às vezes, a gente tem que ir além. E é o mago que diz: olha, se a gente usar tudo que tem na bancada alquímica, dá para ir muito além. Oito de ouro são as nossas ferramentas conquistadas que nos levam para um bom sucesso. Bora usar isso. E, claro, que eu posso estar fazendo também aqui, né, uma abertura de saber mais detalhes desses quatro pontos cardeais através dos menores. Eu tanto posso separar, então, o naipe de ouros para cá, o naipe de copas para cá, perdão, naipe de ouros, o naipe de espadas, o naipe de copas e o naipe de paus. Eu tanto posso separá-los, quanto eu também posso ser uma brincadeira de aleatório. Afinal, o que você aconselha? Eu acho sempre bom quando você está começando. Então, eu vou pensar em quem está aí começando, quer fazer uma leitura legal, né? Então, aqui está o naipe de ouros. Aqui está o naipe de espadas. Sim, eu estou usando um tarô de Marselha. Por quê? Porque eu sou fã dele, gente. Eu aprendi com ele, eu comecei com ele. Eu sou de uma geração onde ele era um cara fácil de ter na mão, né? E foi fácil aprendê-lo, não foi complicado. Então, essa desculpa de que é mais fácil ficar com o Rider-Waite Smith por causa dos menores e tal, mas trouxe outras informações. Então, eu gosto de trabalhar com os dois, claro, em jogos, aberturas diferentes. A gente já tirou aqui, né? Porque o danadinho estava aqui no meio. Mas vamos ver aqui, ó. Eu devo ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque a 14ª está aqui. Mas isso não impede que eu também não vá fazendo uma brincadeira aleatória e posso começar de novo e corto mais uma vez e lá vou eu para baixo e para cima e para baixo para cima e vamos embora, que eu posso fazer isso quanto eu sentir, não é? Aí eu abro o leque aqui e digo, eu acho que eu quero essa aqui, ó, para falar da vida material. Então, eu vou deixar o meu naipezinho separado para cá. Vou pegar o de espadas. O de espadas estão os 14 aqui, mas eu vou mexer um pouquinho. Vocês viram um pouco aí pelo vídeo, eu também. Então, a gente vai fazer diferente. Não, eu quero essa penúltima aqui para falar do assunto mental ou das comunicações. Promocional, né? Pedir copas, né, gente? Aí lá vamos nós. A gente vai fazer uma seleção, eu quero essa, né? Posso ter uma intuição, posso olhar tudo igual, né? Isso pode ser uma percepção, posso fazer conta, posso fazer por números. Está atendendo pela internet? Olha, então vira para o teu cliente e fala assim: olha, eu tenho 14 cartas aqui, né? De 1 a 14, quem você escolhe? Aí ele fala lá, 7. Aí você vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o diabo aqui. Pronto.
Deixei separado meus montinhos e vamos falar então da vida material, né, para esse próximo ano. É uma vida material de gente rica. Por quê? Porque é o rei de ouros. Então, é uma vida material mesmo. É uma vida material voltada para grandes empreendimentos, grandes negócios, para gente grande, né? Então, não é um ano para gente que ainda não aprendeu a fazer economia doméstica. Não é um ano para quem ainda não aprendeu a investir e a trabalhar no dinheiro. Não é um ano para românticos, é um ano para materialistas, né? Rei de ouros. Então, vamos pensar que é um ano onde há que trabalhar essa habilidade de onde tudo que eu toco vira ouro, mas aonde eu também não fique escravo disso. Que é a história do Rei Midas. Eu sempre vou lembrar no Rei de Ouros do Rei Midas, da Alice Green mitológico. Por quê? Porque, querendo ou não, aqui vem a história de grandes empresas, grandes negócios, de um foco e de um olhar de fazer grandes negócios e grandes empresas, mesmo com pequenas coisas. Então, o olhar tem que ser empreendedor ao cubo, Sebrae lá em cima, né? De fazer coisas que realmente funcionem, ou com o olhar de quem quer chegar mais longe. Um ano para fazer investimentos importantes, né, em coisas que talvez já tenham força e poder. Então, talvez não seja um ano muito bom para eu criar uma linha nova de roupas de cama, mas pode ser um ano legal de eu pegar uma franquia, uma representação de alguém que já tem nome no mercado. Né? Pode ser interessante isso. Muito bem, para as comunicações, mostra muita tensão. Tensão já não significa o embate e a briga, mas fica tudo no tenso, né? Você disse e não me agradou, eu ouvi e não gostei, e fica aquela sensação de comer e não gostar, de ficar meio em cima do muro, as coisas podem. E aí a gente tem o oito de espadas. Fernanda, como é que você lê a carta que não tem nenhuma ajudinha? É oito. Todos os oito são do tipo: olha, todo mundo já sabe conversar como adulto. Todo mundo já tem informações até demais. Atualmente, a gente não sofre mais, como talvez eu, quando era menina, de falta de informação. Porque para ter informação, você tinha que ler o jornal, você tinha que ter a televisão ligada em algum canal, não tinha muito canal para isso, né? Era o jeito de você ser informado. Caso contrário, receber carta, cartão, né? Trocar ideia, ainda tenho guardado por amor, né? Cartas queridas. Pois é, mas era só o que a gente tinha de comunicação e hoje a gente tem por segundos. Em segundos a gente sabe o que está a nevasca na Itália, a gente sabe do alagamento, né, no sul, a gente sabe rapidamente do que está acontecendo aqui e acolá. Basta estar um pouco mais ligado no celular. Então, assim, isso traz muita informação, que é o oito, e em espadas, só que também traz muita discussão, muito controverso. Por quê? Porque tudo que fala-se demais, sabe-se demais, então, mas ao mesmo tempo parece que não, né? Então a gente não está usando toda essa informação como deveria, é minha percepção pelo oito aqui de espadas, e a gente acaba tendo muito mais situações tensas e adversas ou preocupantes por mau uso de informação, por uso de uma informação que existe, está aí aberta, mas que a gente ainda não tomou posse ou não sabe o que fazer com ela direito, né? No sentido emocional, a gente tem aqui uma belíssima carta que é o Seis de Taças. Apesar da tristeza, das lágrimas, da lua, de que ainda teremos um ano com algumas coisas não muito legais, emocionalmente, talvez ainda estejamos fragilizados, ainda não estejamos totalmente confiantes e crédulos, talvez tenhamos um número cada vez maior de pessoas com transtornos, enfim, ainda não está bacana. Mas o seis de taças, ele fala, tá bom, não está bacana, mas está melhorando. Já está num passo de melhora.
que é o seis de taças. A gente já vai conseguir andar para diante e melhorar essa questão. Então, os sentimentos e os amores e os desamores do ano começam a ter um sinal de frequência, de recuperação, de renovação, né, e de ser mais soft um pouquinho. A gente termina falando dos grandes poderosos, dos líderes, das lideranças, né, dos poderes, desse lado espirituoso que o humano também traz para liderar o mundo. Ainda é o capitalismo, e ninguém melhor para representar o capitalismo do que o próprio diabo. Sim, nós não vamos mudar de padrão ainda. Sete de paus me garante que a gente tem grande capacidade de batalha. Ainda estamos muito mais com os paus na mão, com muito mais vontade de enfrentamentos e de posicionamentos, e ainda não estamos totalmente pacíficos, mas podemos usar mais inteligência do que força física. Então, eu voto no set de inteligência, né, no set de vamos estudar melhores estratégias, jogos e atividades para dominar melhor esse mercado, dominar melhor esse dinheiro, né, esse trâmite comercial mundial, pessoal, social que a gente tenha. Vamos usar um pouquinho mais de informação e de inteligência. Aqui, como é sete de paus, ainda pode ser que dentro da internet da web tenham muitas cartas ou muitos trâmites para serem aprendidos e transformados. Em geral, essa seria a minha leitura para o ano. Aonde entra o lugar bacana, que é o próximo passo da leitura, é o diálogo com o cliente ou querente, ou com aquele para quem você está lendo. Por quê? Ele pode fazer perguntas, né? Essas perguntas podem levar você para um outro olhar, incrementar aqui e acolá. Fernanda, é proibido a gente colocar arcano menor aqui em cima? Veja, eu tenho quatro casas nobiliais. Como é que eu vou distribuir 4 por 3, né? Vai dar um problema matemático. Então, de qualquer forma, se você ainda quer ampliar essa leitura, eu vou recomendar que você diga: bom, tá bom, eu quero saber esse dependurado aí, que é com o saldo de 2024. Tem mais algum arcano que quer falar do saldo de 2024 e da ferramenta ou daquilo que é a entrada direta do novo ano? Ou então a ferramenta, o que, que a gente vai ter que usar o ano inteiro, eu posso fazer mais uma rodada de maiores lá em cima. Olha que legal. Né? Também trouxe o ano que passou coragem, coragem, destemor, capacidade de mover né, mundos e fundos para tentar alcançar determinados objetivos. O movimento foi o grande confronto para a paralisação. Então, houve muita força, né, de movimento para tentar tirar esse dependurado do lugar, ou a paralisia, ou a falta de movimento do lugar. A papisa, com o seu silêncio, seu recato, a sua diplomacia, o seu posicionamento a posteriori, junto de uma roda da fortuna, ela diz o seguinte: olha, quem não arrisca, não petisca. Então, eu não estou falando para ficar quieto, enclausurado, né, totalmente parado. Não, eu só estou dizendo que eu ainda não tenho todas as informações sobre o ano que está se abrindo. Mas quem não arrisca, quem não joga, quem não tenta coisas novas, também nunca vai saber. Então, assim, a roda dizendo: olha, gente, tem mudança pela frente, mas vamos apostar na minha própria mudança, né? Que a gente não precisa ficar esperando, vamos fazer alguma coisa. E olha que lindeza, né? O julgamento, que é uma carta mais difícil, porque significam ajustes, significam, às vezes, preconceitos, coisas ainda não resolvidas. Para muitos baralhos é a carta do karma. Então, assim, né? É uma carta mais dificilzinha da gente atravessar. Mas ela fala de ajustes e a temperança diz que teremos ao longo do ano, fazendo os devidos ajustes e trabalhando com equilíbrio, temperança, bom tempero, né, sabendo e mediando, temperando as questões do ano, a gente vai ter um ano até que bem legal.
certo? E então fica aqui para vocês a primeira leitura do 365 Aberturas, a leitura do Ano Novo, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês a minha carinha, para ninguém achar que eu estou com outras possibilidades, não sou eu mesma que estou aqui, né? Acabei de fazer a leitura ali na minha mesa, então estou compartilhando com vocês. Bora lá, né, gente? Vem comigo, façam seus comentários, façam suas perguntas aqui embaixo dessa leitura, que é a contraparte que eu falo que para mim é preciosa. Né? É precioso o diálogo com o meu cliente, com o meu querente, é extremamente bem-vindo. Não que eu não fale muito, não, mas tem um momento que o bate-bola é importante, vai abrindo portas e janelas daquilo que já está apresentado na mesa. Então, desejo para vocês um excelente, né, 31. Então que a virada seja maravilhosa, que você coloque o seu pezinho direito, seja lá onde for, para começar, né? E amanhã a gente conversa de novo com uma leitura já olhando o ano. Então, que vai ser o meu quadro do sucesso. Amanhã a gente tem uma nova leitura, preparem-se, porque a gente vai trabalhar com ela. Bacana? Valeu. Se você gostou, faça favor de compartilhar, dá um likezinho, né? Põe sininho e comenta, faz pergunta, participa. Combinado? Um beijo grande para todos vocês e feliz ano novo para todos nós. Valeu.